Chegamos à metade do livro, gente. Capítulo 15. Chegamos à metade do livro. Que bacana, né? O estudo está sendo bem conduzido, todo mundo colaborando, ajudando, vocês todos colaborando, trazendo experiência, compartilhando experiências. Isso é gratificante. Recebo muitas vezes no particular perguntas, dúvidas, e agradeço a todas as pessoas que colocam perguntas, que colocam dúvidas, porque isso ajuda a enriquecer nas nossas conversas, a trazer essas dúvidas, essas perguntas para aqui, para o ambiente, para a gente poder conversar no grupo. Eu sei que algumas pessoas às vezes têm dificuldade para falar no grupo e tal, e coloca no particular, gente, não tem problema, sabe? Eu acho muito legal, muito bom isso. Quando possível, eu respondo lá mesmo. Se não, eu espero o momento aqui da terça-feira para a gente colocar isso e conversar. Eu acho importante. O capítulo de hoje, o capítulo 15, é um capítulo bem interessante e tem como título Forças Viciadas, né? Já a palavra vício já é algo que a gente tem que pensar muito, né? Porque todo vício é muito difícil de a gente largar. O vício é algo complicado, né? É uma tentação que fica correndo atrás da gente e a gente doido para que ela pegue a gente. A gente quer fugir, mas ao mesmo tempo a gente não quer fugir. O vício é muito complicado. É muito difícil a gente abandonar os vícios. E o estudo de hoje, e provavelmente na próxima terça-feira, vai falar exatamente sobre as consequências de alguns vícios, de algumas forças, de algumas energias que têm consequências muito danosas, porque muitos vícios são vícios mentais, e a mente é a expressão da vontade do espírito. Ela representa o corpo mental, que organiza o corpo perispiritual e que é a matriz do corpo material. Uma vez que você, pelos vícios, causa danos à tua mente, você ao corpo mental, consequentemente o corpo perispiritual vai ali demonstrar esses problemas, vai ali estar presente esses problemas. E esses problemas vão se repercutir, vão aparecer no corpo material. A encarnação, na verdade, vai ficar muito claro para nós hoje, é como se fosse um órgão depurador. O corpo é um agente depurador do espírito. E, às vezes, esse agente depurador não consegue, em uma única encarnação, que você tire essas manchas, essas mazelas, esses vícios, em uma única encarnação. Às vezes, você vai precisar de algumas encarnações para poder retirar esses vícios e substituir isso por virtudes. O objetivo é que essas virtudes, né, elas triunfem, né, em busca da felicidade, para a qual nós fomos criados. E que nós possamos ir, aos poucos, tirando o orgulho, o egoísmo, todos eles no nascedor do nosso interesse pessoal. É demorado, lógico, é demorado. Os vícios são vícios e vícios são difíceis. Quem um dia fumou e tentou deixar de fumar sabe como é difícil. Quem um dia bebeu e ainda tenta deixar de beber porque é muito difícil, sabe como é difícil. Todos os vícios são difíceis. Agora, os danos que os vícios nos trazem é que é importante estudar, porque conhecendo os danos, quem sabe nós podemos ali abrir os nossos olhos, né? E evitar com que a gente prossiga nesse caminho dos vícios. E possamos também, principalmente, orientar e ajudar aqueles que se dispõem a, olha, eu quero deixar de fazer isso, eu quero deixar de fazer aquilo. Porque, como eu disse, tudo tem que partir da vontade, tem que partir do querer, né? Enquanto a vontade e o querer não estão vigentes, você não consegue tirar uma pessoa do vício. Ela precisa realmente ter vontade. E no momento que ela tem que ter vontade, ela tem que ter amparo. Ela precisa ter o braço amigo, ela precisa ter a companhia amiga, ela precisa ter a palavra amiga, ela precisa ter os agentes necessários, às vezes, que estejam ali presentes para auxiliar, para que ela possa abandonar o vício. Não é fácil, mas juntos a gente chega lá. Como eu sempre digo, né, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Juntos a gente chega lá. Sozinho é muito, muito mais difícil. Semana passada nós comentamos um pouquinho, apenas como a título rápido de revisão,
O nosso trabalho foi realizado pelo Roberto Martins, o capítulo 14, em serviço espiritual. Eles estavam saindo do último centro onde eles trabalharam, estavam ali sentados na porta daquele centro, quando eles ainda foram chamados pelo nosso irmão Abelardo, que era o marido da Celina, para trabalharem sobre um caso que havia sido atendido durante os trabalhos mediúnicos, o trabalho do Libório, em que a nossa irmã encarnada, Sara, tinha ali um problema obsessivo e que nós ali no capítulo 6 imaginávamos que fosse uma obsessão de desencarnado para encarnado. E que nesse estudo do capítulo 14, nós podemos ver que não era só de encarnado, desencarnado para encarnado, mas era uma obsessão mútua. Era uma obsessão mútua, eles estavam jungidos, eles estavam unidos, né, em um processo obsessivo. Um obsediava o outro. Então, era uma obsessão bastante complicada de ser trabalhada, e nós vimos ali um trabalho realizado pelo Aulus, né, num pronto-socorro de base, né, e aí pudemos estudar, inclusive, com o auxílio do Roberto, pudemos estudar um pouco mais sobre os pronto-socorros espirituais, os hospitais de base, os hospitais especializados, os hospitais que nós temos na região de transição no umbral, nas casas transitórias, os hospitais que estão presentes nas cidades espirituais, nosso lar. Comentamos um pouquinho sobre todo esse processo, né? Lembramos um pouco sobre padrão vibratório, tudo obedecendo um padrão vibratório, ou seja, depende da densidade do perispírito, ele precisa ser atendido num hospital que seja coerente com aquela densidade, com aquele padrão vibratório que ele possuía. E nós fizemos todo um trabalho, um estudo, que eu acredito que tenha sido bastante edificante e tenha trazido para nós um bom conhecimento, enriquecido um pouco mais o nosso conhecimento com relação a esses trabalhos. Hoje, o capítulo 5, eles ainda estão a caminho, né, do próximo centro que eles vão trabalhar. O próximo centro é um centro muito grande, vai começar a ser trabalhado no capítulo 16, vão ser diversos capítulos que vão trabalhar com esse centro. É um centro muito grande para onde eles estão indo, não é uma casa tão pequena quanto essa que eles começaram, né? Que tinha o dirigente, o Raul Castro, a Eugênia, o Anélio Araújo, o Antônio Castro e a irmã Celina. Eram praticamente 4 médiuns ali que trabalhavam, sendo que a irmã Celina realmente era uma das médiuns que tinha ali um desenvolvimento um pouco maior do que os outros companheiros de trabalho, companheiros de lide, mas todos estavam ali trabalhando na seara do mestre, oferecendo aquilo que eles podiam oferecer dentro das suas capacidades, das suas limitações, e se desenvolvendo, para cada vez oferecer um pouco mais. Lógico, eles estão agora a caminho de um outro local. E nesse caminho surge uma oportunidade de estudar essas forças viciadas. Então, hoje o capítulo 15 é um capítulo de transição. Saindo de uma casa, caminhando para outra, eles estão à noite indo para essa outra casa, e eles veem um local, e eles vão trabalhar. Aulus convida esses irmãos, André, Luiz e Lário, para que eles adentrem nesse local para o objetivo do livro, para o estudo. O objetivo do estudo desse local, ele vai estar restrito especificamente aos quesitos da mediunidade. Nós vamos ver que num local como esse, existem ali irmãos que são médiuns, né? E estão ali, às vezes, desconhecem até o teu potencial mediúnico, desconhecem a faculdade que possuem, e estão ali servindo. Agora, como estão servindo, é que vai ser o objeto desse estudo. Forças viciadas. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos na noite de hoje, gostaria de convidar os presentes quem poderia fazer para nós a abertura na noite de hoje. Se alguém pudesse fazer essa abertura, eu agradeço. Vou fazer, tá? Obrigado, mãe. Então, inspirem profundamente.
Expire gratidão por esta oportunidade. Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva, nos ampare nesse nosso encontro de corações. Que o Mestre Jesus, que conhece todas as nossas imperfeições, mas que nos ama profundamente, auxilie-nos a compreender toda a matéria de hoje por meio de suas leis divinas. Faz-nos entender o teu evangelho de luz, ensina-nos a aplicar em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, mestres, a nos reconhecermos, a nos corrigirmos nossas falhas e nossas imperfeições. E assim, auxilia-nos sermos merecedores do teu amor e que seja, Senhor, nossa fonte de inspiração nos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está chegando agora. Meu boa noite. Obrigado pela presença. Todos vocês, todos nós, juntos, é que construímos esse estudo. Vamos iniciar, então, o capítulo 15, Forças Viciadas. O capítulo ele tem uma base de estudo muito bem realizada pelo nosso irmão Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade. Então, nós vamos estudar esse capítulo com o apoio também do nosso irmão Martins Peralva, que em alguns trechos do capítulo achou melhor aprofundar algumas coisas que Aulus ali nos apresenta. Então, Aulus faz alguns comentários e Martins Peralva ele vai nos ajudar a enriquecer um pouco mais sobre os comentários que ele traz. Comentários, na verdade, ensinos, né? Ensinos que ele nos traz através das observações dos irmãos André, Luiz e Hilário. É um capítulo muito rico, porque o nosso irmão Hilário, ainda iniciante na doutrina, iniciante nos trabalhos, ele faz muitas perguntas. E toda vez que ele faz, quando ele coloca uma quantidade grande de perguntas, ele ao mesmo tempo abre um leque grande de observações que sem essas perguntas possivelmente a gente não teria tanta riqueza no trabalho como nós vamos ter com tantas perguntas que o nosso irmão Hilário resolve fazer. André Luiz mesmo coloca, acho que uma pergunta só, e na verdade não foi nenhuma pergunta, foi quase que um comentário, lógico, pela experiência que ele já possuía. Por isso é importante, né, a presença sempre de dois, tudo sempre em dois. No nosso lar também, quando iam conversar com o ministro, sempre em dois. Por quê? Porque é sempre alguém que já tem um pouco mais de experiência, outro que não tem tanta experiência, ou dois mais ou menos do mesmo nível, ou uma dúvida que um tem e o outro tem mais facilidade para colocar, e coloca primeiro e vai acabar solucionando o teu problema. Então isso é importante. Estar em dois é sempre muito rico isso, né? Então vamos compartilhar e vamos acompanhando. Gente, vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez com o Roberto, que eu acho que é muito bacana. Surgindo alguma dúvida, surgindo alguma coisa que vocês queiram colocar, pode parar, olha, levanta a mão, a gente estou aqui do lado, estou vendo, ou coloca direto, sem nenhum problema. Acho importante a gente ir trabalhando juntos, porque em muitos momentos eu posso patinar um pouco, porque não sei tudo, não sei quase nada. Então, eu preciso realmente de compartilhar experiências, né? Eu tenho certeza que o pessoal aqui tem bastante experiência e pode ajudar a gente a desenvolver bem esse capítulo. É um capítulo muito interessante. Vamos. Nos domínios da mediunidade, forças viciadas. Ele está visível, acho que para vocês, pelo menos aqui para mim, apareceu na cor verde, ou seja, está visível. Engraçado como o Ari, ele tem... Tá normal para nós aqui, para mim tá, né? Ótimo, então vamos lá. André, caía a noite, ou seja, eles estavam agora caminhando para o próximo centro, né? E aproveitaram ali para fazer um trabalho adicional. Após o dia quente, a multidão desfilava na via pública, evidentemente, buscando o ar fresco. Dirigimos a outro templo espírita, a outra casa espírita, a outro centro espírita, em companhia de Aulus, segundo o nosso plano de trabalho, quando tivemos nossa atenção
voltada para a enorme gritaria. Existe um plano de trabalho, tudo é sempre dentro de um plano de trabalho. O livro anterior que nós estudamos, existia um plano de trabalho. O plano de trabalho era a libertação do irmão Gregório da região de Trevas e a libertação do processo obsessivo que a irmã Margarida ali estava passando. No livro anterior ao livro Libertação, que era o Obreiros da Vida Eterna, existia um plano de trabalho, que era acompanhar o desencarne de 5 pessoas aqui na crosta. Ou seja, sempre existe um plano de trabalho, nada é feito, vamos lá e vamos ver o que dá. Não. Todo o trabalho realizado no plano espiritual segue um plano de trabalho, segue algo que foi ali planejado, algo que foi ali delineado e como aquilo deveria transcorrer. Obviamente, dentro desse plano de trabalho, surgindo algumas oportunidades que são valiosas, elas podem ser inseridas. Esse caso, por exemplo, é algo que não estava no plano de trabalho, mas era uma oportunidade valiosa e que iria enriquecer mais os ensinos. Portanto, ele está sendo integrado, ele está sendo colocado dentro de um plano de trabalho que já tinha sido delineado. Por isso eu achei interessante fazer esse comentário. Existe sempre um plano de trabalho. Todos os livros que vocês vão pegar de André Luiz, todos eles existem um plano de trabalho. Existe um desenho do que vai ser, e aí esse desenho é apresentado normalmente no início do livro, e depois no transcorrer do livro, aquele plano de trabalho é executado. Óbvio, volto a dizer, durante o plano de trabalho há algumas observações importantes, e às vezes até algumas mudanças. No caso do livro Obreiros da Vida Eterna, onde iriam se acompanhar o desencarne de 5 pessoas, na verdade só desencarnaram 4. Houve uma mudança, houve um caso em que houve um acréscimo, né, de tempo e que mudou um pouco o plano de trabalho inicial. Aquele que desejar descobrir o que é isso, leia o livro Obreiros da Vida Eterna. É um livro que vale a pena ser lido, tem realmente ali uma coisa interessante. Quer dizer que a morte, se ela está marcada para um dia, ela não tem como, é fatal. Aquele dia você vai morrer? Não é bem assim. Eles vieram para acompanhar 5 desencarnes, somente 4 ocorreram. Um deles foi postergado. E por que isso foi postergado? Quem quiser descobrir como isso acontece, como é permitido isso, leia o livro Obreiros da Vida Eterna. Vale muito a pena, com certeza. 2 guardas. Aí nós estamos falando de guardas seres humanos, membros encarnados, tá? Arrastavam de restaurante barato um homem maduro, em deploráveis condições de embriaguez, totalmente embriagado. O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando. Aulos, fala para André Luiz e Hilário. Observem o nosso infeliz irmão. Ou seja, chama a atenção dos dois para que eles ampliem um pouco mais a sua visão, a visão espiritual. André. E porque não havia muito tempo entre a porta ruidosa e o carro policial, pusemos-nos em observação. Achava-se o pobre amigo, abraçado por uma entidade da sombra, qual se um polvo estranho o absorvesse. Ou seja, ele estava jungido, unido a um irmão das sombras, uma entidade desencarnada que estava num processo ali obsessivo, vampirizante, muito forte a esse irmão que estava completamente embriagado. Num átimo, ou seja, num instante, reparamos que a bebedeira alcançava os dois. Opa, como é que é? Quer dizer que um espírito desencarnado fica bêbado. Olha que interessante, né? Porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Ou seja, eles estavam tão jungidos, tão unidos, tão, vamos dizer assim, ligados, que o sentimento de um extrapolava para o sentimento do outro. O próprio encarnado, ele estava como se ele estivesse num processo, se fosse um processo mediúnico, a gente diria que ele estava num processo de transfiguração.
porque o que um sentia, o outro sentia. É um processo de transfiguração mútua. É interessante, né? Porque um nutria a necessidade do outro. É como se fossem dois em um. Uma coisa muito interessante, né? Lógico que cada espírito é único, né? Mas eles estavam ali quase que colados, jungidos, né? Em breves instantes, o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível dilatar, ampliar anotações. O quadro daria ensejo ou daria oportunidade a valiosos apontamentos, porque é algo assim muito peculiar, né? Quer dizer que a bebedeira de um pode ser exatamente um processo obsessivo de outro. E é esse caso que abre uma oportunidade, que aí chama atenção, tanto de Hilário quanto de André Luiz, e Aulus, lógico, como um bom instrutor, percebendo que os seus alunos ali estavam ricos por ensinamento, e nós ricos por sabedoria, o convidou-os, né? Então vamos estudar um pouco mais os vícios, bebedeira, a bebida, o cigarro, vamos estudar um pouco mais. E é o que ele faz. Um comentário, lógico, sobre o que eu acabei de falar. O alcoolismo causa danos não apenas ao corpo físico, como também no corpo perispiritual, gravando-o com lesões que serão levadas após a desencarnação. Os centros perispirituais ligados às funções hepáticas e digestivas podem ser gravemente atingidos. Consequentemente, estando com o seu perispírito lesionado, o espírito pode plasmar no corpo físico lesões patológicas nesses órgãos. Para depurar o perispírito dessas marcas, podem ser necessárias outras encarnações. Eu coloquei no plural de propósito, inclusive na introdução já falei sobre isso. Em corpos ainda doentes, com a finalidade de expelir as moléculas perispirituais enfermas. É um processo que às vezes não é possível de ser sanado numa única encarnação. Às vezes são necessárias mais do que uma encarnações. Então, são vícios que trazem graves consequências. Por isso é importante estudá-los, por isso é importante disseminar esses ensinos, levar esses ensinos para as outras pessoas e, principalmente, ajudar da melhor maneira possível, de todas as formas possíveis, a retirar as pessoas que têm vontade e desejo de saírem de uma situação como essa, para que esse processo ele não leve a uma degradação muito grande, que possa depois trazer prejuízos numa próxima encarnação. É possível reparar muita coisa aqui. Nós vamos estudar isso. Na verdade, eu estou fazendo apenas um introito, porque tudo isso vai ser objeto desse capítulo, de como ajudar, de como amparar, de se é possível amparar, se não amparar, o que vai acontecer. Esse é o objetivo do capítulo, é trazer essas informações. Mas eu estou fazendo aqui já um introito, para a gente já ir pensando um pouco a respeito disso. Lógico, esse texto não tem referência bibliográfica, trata-se de uma conclusão própria a partir das leituras que foram feitas dentro do próprio capítulo, até aqui. Retornando, ante a alegação de Hilário, né, curioso, né, como eu falei, ele é muito curioso, o assistente considerou que dispunhamos de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes. Que bom, né? Colheita de registros interessantes, quer dizer, vai enriquecer muito o nosso aprendizado. E convidou-nos a entrar. A casa de pasto regurgitava, ou seja, estava muito cheia, muito lotada. Muita alegria, muita gente. Lá dentro, certo, recolheríamos material adequado a expressivas lições. Ou seja, olha que bacana, né? Mais um pouco à frente, nós vamos perceber que como ele falou, esse restaurante no início, um restaurante barato, aqui uma casa de pasto. Mais adiante, ele vai falar sobre, dentro dessa casa de pasto, ou desse restaurante barato, existiam salas isoladas. Vai nos dar a entender, é lógico, a linguagem de André Luiz é uma linguagem muito polida, é uma linguagem muito bela, como uma linguagem utilizada pelo irmão X, Humberto de Campos. Então, nós estaremos aqui tratando, possivelmente, de todas as descrições do local que são dadas, nós estamos aqui tratando
uma casa de tolerância, ou numa linguagem muito bonita, né, de Humberto de Campos, né, um local, numa linguagem dos dias de hoje, né? Estamos falando aqui, possivelmente, de um prostíbulo. Ou seja, é um local realmente de um agrupamento de muita gente ali dentro e que eles iriam recolher ali o material adequado às lições, a essas expressões e essas lições. Uma boate barata, vamos dizer assim. Né? É o que ele deixa muito claro. É que André Luiz ele é bem polido nas palavras, né? Ele toma cuidado na colocação das palavras, mas é importante a gente pensando um pouco, colhendo esse material das palavras bonitas, como o próprio Humberto de Campos faz, né? Para que a gente monte uma estrutura, né? Para a gente ter uma ideia mais profunda do que é que está se passando. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Tudo que está em verde significa que vai ser comentado, vão ter comentários. Os comentários, o que está em verde, normalmente são comentários que vão ser extraídos das obras de apoio, ou seja, obras que é o Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. O Martins Peralva, ele vai trabalhar um pouco mais com relação ao ambiente. Porque apenas aqui vamos dizer assim, uma introdução do André Luiz, quando trata, que ele falando assim, ó, as emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Mas será que esse mal-estar é algo que só ocorre com os espíritos? Será que quando nós entramos em algum determinado local, nós também não sentimos esse mal-estar? Nós estamos preparados para entrar em qualquer local que tenha ali uma certa atividade, pode ser frequentada por qualquer pessoa sem que isso lhe traga algum mal-estar? Uma pergunta bem interessante. É algo que nos leva a pensar. E por isso que o nosso irmão Martins Peralva, no Estudando a Mediunidade, ele resolveu aprofundar um pouco mais o estudo do ambiente. Esse estudo vai ser feito um pouco mais adiante. Primeiro, a gente vai continuar um pouco para a gente entender melhor o que é esse mal-estar, por que existe esse mal-estar nesse local. Junto de fumantes e bebedores inveterados, ou seja, constantes. Fumantes e bebedores inveterados são aqueles que estão ali praticamente toda semana, ou todo dia, ou dia sim, dia não, que têm um vício, que nutrem um vício. Criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam, ansiosas, expectantes, né, é o sinônimo de ansiosas. Algumas sorviam, aspiravam, as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões, que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito dos alcoólatras impenitentes. Percebem que hálito, baforadas. O que você está jogando para fora quando você joga a fumaça do cigarro? A fumaça do cigarro carrega com ela uma parte ali do fluido vital que sai dali dos pulmões, que se liga à estrutura da fumaça do cigarro e que é expelida junto com a fumaça do cigarro. E é justamente desse fluido vital que esses espíritos se nutrem, eles vampirizam esse fluido vital ali que carrega consigo o vício que ele tem. Então, além dele se nutrir com o fluido vital que você joga para fora, ele ainda consegue, junto disso, nutrir o vício que ele possui. A mesma coisa com o hálito dos alcoólatras. Ele absorve daquele hálito a carga de fluido vital que está junto com aquilo que é expelido pelo hálito, ele absorve aquilo, ele se nutre, se alimenta daquilo e ainda alimenta o seu próprio vício. Percebe que são dois espíritos ali num processo obsessivo que se juntam, se unem para um suprir o vício do outro. Um suprir o vício do outro. E, lógico, encontrando um desencarnado que desencarnou com o vício do fumo, ele vai em busca de um encarnado que esteja fumando, para poder se nutrir
além de se alimentar com fluido vital, já que ele não sabe se alimentar de outra coisa, alimentar o próprio vício. A mesma coisa ocorre com todos os outros demais vícios. Eu estou usando aqui o cigarro, mas isso ocorre com a bebida, isso ocorre com os tóxicos que a gente conhece, crack, qualquer outro, né? Cocaína, heroína, todos eles, né? Todos os vícios, além dos outros vícios também, relativos ao sexo, relativos a todas as outras atividades que constituem vícios. E aí é o que eu comentei sobre o estudo que o nosso irmão Martins Peralva faz na sua obra, relativa aos ambientes que frequentamos. Eu achei interessante trazer esse estudo. Ele não foi feito pelo Aulus, né? Mas André Luiz chama atenção. E por ele chamar atenção, o nosso irmão Martins Peralva achou interessante fazer esse trabalho, porque o objetivo é realmente colher informações que possam ajudar aqueles que possuem, que têm uma mediunidade ostensiva e que precisam ter conhecimento do ambiente, porque normalmente, por já terem uma mediunidade um pouco mais ostensiva, possuem os seus sentimentos, os seus sentidos um pouco mais aguçados e podem ali sofrerem prejuízos dessa ordem. Então, vamos estudar um pouco o que o nosso irmão Martins Peralva, no capítulo 20, que tem como título Reajustamento, nos apresenta em reflexão. Ele sempre, Martins Peralva, ele já de cara nos leva a uma reflexão que é bem profunda para nós. Ó. Com o objetivo essencial deste livro, que é o Estudando a Mediunidade, é o de focalizar assuntos relacionados com o mediunismo, ou seja, com a mediunidade, com o médium, lembramos a importância ambiencial para o obreiro da seara mediúnica. Ou seja, ele vai trabalhar com o aspecto do local para o obreiro. Olha que interessante. Importante, né? É algo que eu acho que enriquece muito e por isso que eu tomei o cuidado de colocar junto da obra, já que o nosso irmão Martins Peralva percebeu a necessidade de trazer essas informações e compartilhar essas informações também. O médium que preza a faculdade que Deus lhe concedeu e que deseja converter-se em servidor operoso, não deve habituar-se aos ambientes viciosos. Óbvio, né? Nós vamos ver o que acontece quando o médium fica num ambiente como esse um pouco mais adiante. A partir do slide 26, nós vamos estudar, que o próprio Aulus vai nos chamar a estudar um médium, que era um psicógrafo, um médium de psicografia, que vai estar sobre a influência num local como esse. Então, aqui já nos leva a essa reflexão do cuidado, porque já que você possui a faculdade e ela, de certa maneira, deixa a sua sensibilidade um pouco maior, esses ambientes nocivos, eles podem agir sobre a sua sensibilidade, eles podem te levar a desequilíbrio. Nós vamos, inclusive, ver que no capítulo 16, que chama-se Mandato Mediúnico, que é o primeiro capítulo, quando eles estiverem no próximo centro espírita que eles vão trabalhar, o médium que é vamos dizer assim, o mais qualificado, como era o caso da Celina, lá nós vamos ter uma médium mais qualificada que se chama Ambrosina. Essa médium, ela é cercada por um amparato mediúnico que evita que aqueles que estão no ambiente levem ela ao desequilíbrio, porque ela tem uma sensibilidade muito forte. E se ela começasse a sentir todas as agruras e todos os pensamentos que estavam ali no ambiente, poderiam levá-la ao desequilíbrio. Aqui é uma recomendação muito boa, né? Que não deve habituar-se aos ambientes viciosos, onde os frequentadores encarnados e desencarnados, pela expressão inferiorizada dos seus sentimentos, constituam ameaça ao seu equilíbrio interior. Ele pode se desequilibrar. Importante isso, né? Mesmo aqueles medianeiros que já se caracterizam por relativa segurança, sofrem os reflexos vibratórios de semelhantes ambientes. Mesmo aqueles que já têm muitas experiências, eles sofrem, eles sentem o local. Eles podem se proteger e conseguem se proteger. Muitos já conseguem desenvolver vamos dizer assim, essa proteção mental, de não se deixar ligar a essas situações. Mas isso
requer experiência, requer tempo. Devemos considerar que é o médium, em tese, uma criatura falível, igual a todos nós. O médium não tem nada de diferente das outras pessoas. Inclusive, se ele é médium ostensivo, é porque existe uma necessidade de ter aquela ostensividade. Ele precisa daquela faculdade ostensiva para que com o auxílio daquela faculdade ele possa se redimir do seu passado delituoso e cheio de probleminhas. Nós vamos ver um pouco mais adiante, nós vamos estudar um pouco relativos inclusive, a esse aspecto. A circunstância mesma de ter mais apurada sensibilidade, que eu acabei de dizer, tornou mais acessíveis às influências psíquicas. A casa mental, está entre aspas, inclusive, que é a base de tudo, né, do medianeiro, deve estar sempre custodiada pelo amor, pela sabedoria, pela moral e pela compreensão. Somente o obreiro que já se realizou a si mesmo, através da faculdade bem desenvolvida e cristamente educada na moral do Cristo, cristamente educada na moral do Cristo, saberá resguardar-se com êxito. Somente o medianeiro portador de apreciáveis valores morais poderá, sem prejuízos, neutralizar as influenciações perniciosas. Ou seja, não é uma tarefa muito fácil, é uma tarefa bem difícil de você levar adiante esse tipo de trabalho. Mas é possível, é possível. Requer treinamento, requer que você realmente eduque a sua mediunidade de maneira à moral do Cristo, aos ensinos do Cristo. Recorrendo ao Evangelho, fonte de toda a sabedoria, mencionaremos por oportuna aquela passagem que Jesus, estando em Betsaida, ou Betsaida, como vocês preferirem, as duas formas de pronúncia são válidas, Betsaida ou Betsaida, cura um cego e depois lhe recomenda incisivo, não entres na aldeia. O que ele quis dizer mesmo com isso, né? Para que ele não voltasse àquelas condições que tinham levado a ele àquela cegueira. Ele tinha chegado naquela condição de cegueira porque, de acordo com os seus hábitos, de acordo com os seus vícios e hábitos de proceder, o resultado tinha sido que ele tinha chegado à condição de um cego. No momento em que Jesus ali, na misericórdia divina, retira ele daquela prova pela qual ele estava sendo colocado, ele estava passando pela prova da cegueira, e devolve-lhe a vista, o que ele fala? Não retorne aos mesmos vícios, não retorne aos mesmos hábitos, porque se você retornar, se você voltar exatamente a fazer aquilo que você fazia antes, você vai voltar a ter novamente problemas com os seus olhos. Por isso, não entres na aldeia, não entres como foi no próprio anterior, por isso que foi até colocado, não entre na casa mental, por isso que estava entre aspas, né? Não entre na casa mental, no círculo mental que você já tinha produzido e que culminou nessa cegueira. Mude os seus hábitos, saia dos vícios que te levaram a esse ponto, porque senão eles vão retornar. O médium que deseja preservar o seu equilíbrio deve ser cuidadoso na escolha dos ambientes que lhe convém. Quando eu vi esse finalzinho, eu lembrei de Paulo, né? No Paulo apóstolo, né? Na carta de Paulo aos Hebreus, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, que a gente possa ver os ambientes com os quais nós estamos indo, para que a gente não sofra, né, a influência desses ambientes perniciosos e toda aquela energia, né, que está presente naquele ambiente. Somente o imperativo da fraternidade, inclusive eu quis grifar, né, a fraternidade realmente é a única solução, né? Deve justificar a presença do obreiro do mediunismo cristão em ambientes duvidosos. Ou seja, se você vai lá para ajudar alguém, no imperativo da fraternidade, no imperativo de ajudar alguém que você pode realmente fazer algo para aquela pessoa, dar uma informação, trazer um bálsamo para aquela pessoa, para que ela acorde, caindo em si, né?
Saia daquela situação, onde as paixões e os sentimentos inferiores constituam o dolce far niente. Dolce far niente é uma expressão exatamente da década de 70, né? Era muito comum essa expressão nessa época, e eu mantive essa expressão, eu não quis substituí-la por um sinônimo, porque o nosso irmão Martins Peralva, ele usa em muitos capítulos da sua obra, né, esse dolce far niente, que quer dizer ócio prazeroso e relaxante. É uma expressão idiomática muito comum da década de 70, eu já tinha ouvido essa expressão, né? E quando eu li, falei, nossa, olha, é algo bem do tipo, caiu a ficha, né? São expressões que eram comuns na época do livro, que é 1970, e que acabaram ficando, né, no livro, e que hoje, puxa, se você perguntar para um jovem o que é um doce far niente, ele vai... Hã? É um ócio prazeroso e relaxante dos seus frequentadores. O médium, a benefício de si mesmo e da obra, deve escolher ambientes onde suas forças morais se consolidem aos propósitos superiores que sejam estímulo ao estudo e ao trabalho com Jesus. Conhecemos companheiros com apreciáveis qualidades de abnegação e boa vontade, que, tentando ajudar em determinados ambientes, passaram a ser vítimas de entidades cruéis, das quais, para se desvencilharem, muito esforço e muita oração foram necessários. Esse finalzinho, eu já passei por isso, tá, gente? Eu compartilho com vocês que eu já passei por um processo desse tipo. E vou dizer para vocês que foi bastante difícil, foi muito difícil se desvencilhar desse processo. Precisei contar com a ajuda de uma grande amiga que se chamava Clécia, eu já comentei isso com vocês, já tenho certeza que comentei, deve estar até gravado em outra oportunidade, em que eu tive num local como esse e agi de maneira desavisada e tive um problema, exatamente como descrito aqui, uma perseguição cruel, muito cruel, e que levou aí um trabalho, né, que levou bastante tempo, né, numa sessão de esclarecimento, ou melhor, numa sessão de desobsessão mesmo, né, para que ali pudesse estabelecer novamente o equilíbrio, oração e um trabalho árduo, né, para que pudesse ali, de uma certa maneira, restabelecer o equilíbrio. E é uma experiência que marca. Então, hoje, eu penso bastante, muito, antes de fazer alguma coisa, principalmente se for fora da casa espírita. Isso foi fora de uma casa espírita, né? Os trabalhos realizados fora da casa espírita são realmente muito perigosos, muito perigosos. Você não conta com toda a aparelhagem que a casa espírita te oferece, você não conta com a segurança que a casa espírita te oferece. Então, como experiência já vivida, eu compartilho com vocês, procurem evitar a todo custo, qualquer trabalho de esclarecimento, de desobsessão, fora da casa espírita. Fora da casa espírita realmente é muito perigoso. Há uma influência muito grande no ambiente, há uma influência muito grande das pessoas que estão à sua volta. Essas pessoas, às vezes, elas têm uma aparência, mas, na verdade, o seu íntimo é muito diferente daquilo que aparenta. Nós vimos aqui no próprio livro a nossa irmã que foi pedir uma ajuda no centro espírita para se livrar de um processo obsessivo no qual ela também fazia parte. Ela obsediava o irmão, ela obsediava o Libório. Percebe? E tudo ali, você observando apenas o trabalho dentro da sessão mediúnica, você até chorava achando que só ela era prejudicada. Só ela estava sendo obsediada. Nós conhecemos muito pouco, nós vemos muito pouco. A nossa visão ela é muito fechada, ela é muito do local e do momento. Nós não temos uma visão muito grande e abrangente. Por isso, o ambiente fora da casa espírita, ele não é propício em nenhum momento para atividades principalmente ligadas à desobsessão. Eu normalmente recomendo a todos os médiuns que estão ali desenvolvendo a faculdade mediúnica, e às vezes fora da casa espírita, sentem a presença de um irmão que ali se aproxima, eu sempre recomendo, não atenda esse irmão, encaminhe esse irmão. Fale para ele, olha,
Eu tenho aqui do nosso lado, aqui os mentores, nós temos sempre mentores e espíritos simpáticos que estão ao nosso lado, são espíritos que estão ao nosso lado. Peça ajuda a eles, olha, encaminhe esse nosso irmão lá para a sociedade, para o centro espírita, ele vai encontrar ali tudo que ele precisa. Não faça você, não queira você sozinho fazer as coisas. Ninguém faz nada sozinho. Haja sempre com a proteção, com o amparo, com toda a assistência que o centro espírita pode te oferecer. Cuidado com os ambientes antes de você ir para o centro espírita. No dia, não frequente ambientes que possam ali tirar você daquele padrão vibratório necessário para que você mantenha um trabalho retamente conduzido dentro da seara do Cristo, dentro da expressão cristianamente, né? Ou seja, dentro daquilo que foi nos trazido como caminho reto, né? Como caminho do Cristo, né? Então, isso é importante. Eu achei importante trazer esse estudo do ambiente, porque ele traz ele enriquece para nós. A ideia do Martins Peralva era realmente enriquecer para aqueles que estão iniciando no trabalho do desenvolvimento mediúnico, da mediunidade, o aspecto que, olha, meu irmão, fora do centro espírita, o ambiente influencia muito, as pessoas influenciam muito. Você pode encontrar problemas muito sérios e que depois vão levar muita oração e muito trabalho para você poder se desvencilhar desses problemas. Problemas que poderiam ter sido evitados, problemas que não são necessários. Então, eu achei importante trazer isso, gente, e por isso que eu parei todo esse tempo comentando, trazendo uma experiência particular minha, aconteceu comigo, tá? Foi trabalhoso, foi necessário muita oração e muita perseverança para que pudesse ali se desvencilhar desse problema que poderia ter sido evitado sem nenhum problema, desde que eu não tivesse dado ouvidos, né, àquilo que, no momento, fora do ambiente seguro da casa espírita, não, vamos fazer. Espera aí, a gente precisa agir, como a gente sempre fala, né, agir com parcimônia e agir com cuidado, né, já que a doutrina ela é muito bem codificada, existe todo o livro dos médiuns, a gente tem tantas informações trazidas por André Luiz e por muitos outros irmãos, a gente tem que ler essas instruções e gravar essas instruções no nosso íntimo para a gente não cair nesses processos. Por isso que eu quis compartilhar com vocês. É importante isso. Eu acho que, penso eu, que é um dos pontos que levou a Martins Peralva a trazer esse aspecto para nós. Dando continuidade, né? Guardando no coração a fragilidade que constitui ainda o nosso apanágio, o nosso atributo, foram terrivelmente envolvidas pelas forças viciadas, em cujos domínios quiseram penetrar. Ou seja, você é uma pessoa frágil. Depois disso que eu percebi, nós somos muito frágeis, né? E você acha que você tem muitos atributos, né? E você acaba se envolvendo com essas forças viciadas. E aí é difícil se desvencilhar disso. É muito difícil. Somente vanguardeiros valorosos, que já fizeram portadores de valiosas aquisições espirituais, devem comparecer à retaguarda onde hostes tenebrosas implantam o seu reinado de sombra. Olha, não é para qualquer um. Nós vimos um exemplo de alguém que tinha esse apanágio, que tinha esses atributos, quando estudamos o livro Obreiros da Vida Eterna. O instrutor era aquele que tinha esse apanágio, esses atributos, para entrar numa região de trevas e poder ali trabalhar em cima do irmão que eles queriam ali socorrer, que era o Gregório. E também, quando eles foram ali trabalhar com Margarida, que tinham 60 obsessores sobre Margarida, ele tinha esse apanágio, ele tinha já esses atributos que ali possibilitavam ele trabalhar naquele local. Ele era instrutor de André Luiz e instrutor do irmão ali na época, que eu esqueci o nome, mas que estava ali junto com o André Luiz. Ele era instrutor. Percebam que é necessário que ele colocou somente os vanguardeiros valorosos, que já fizeram portadores de valiosas aquisições espirituais, devem comparecer à retaguarda, onde hostes tenebrosas implantam o seu reinado de sombra. Não queira ir você em trevas, sem ter todo
apanágio, sem ter todos esses atributos, que não tem condições. Vai realmente sair queimado, com certeza. Em primeiro lugar, a autopreparação pelo trabalho comum e pela renovação. Em segundo, os grandes encargos, que pedem experiência e fortaleza. Volto lá ao livro, no livro Libertação. Em primeiro lugar, autopreparação pelo trabalho comum e pela renovação. Estudo realizado pelo nosso irmão André Luiz e o seu companheiro. Em segundo, grandes encargos, que pedem experiência e fortaleza. Depois disso, ele foi fazer muitos outros trabalhos para depois, quem sabe um dia, fazer os trabalhos que o orientador fazia com eles ali no livro Libertação. Requer muita experiência e fortaleza, fé. Uma fé realmente muito forte, para poder realmente penetrar nesses lugares e realmente fazer atendimentos valorosos, como foi o atendimento realizado no livro Libertação. Retornando depois desse comentário grande, né? Aos muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal, que já desencarnaram, se apegam com tamanho desvario, com tamanha loucura, às sensações da experiência física, que se cosem, que se unem, que se jungem aqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes, vícios, por onde se deixam influenciar. E aí começam as perguntas de Hilário, porque até aqui, gente, foi introdução. Agora Hilário vai fazer uma chuva de perguntas. E eu achei isso fantástico. Mas por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? E Aulus dava a resposta para Hilário, que é uma frase lapidar, é linda, né? O que a vida começou, a morte continua. Ora, se você era viciado no álcool aqui quando vivo, não é porque você morreu que você vai virar anjo. Você continua viciado no álcool. Se você era viciado no fumo aqui como vivo, quando você morre, você continua viciado no fumo. O que a vida começou, a morte apenas continua. Nós estamos cansados de receber gente, espíritos desencarnados em sessão de desobsessão, que são viciados em crack, heroína, morfina, todos os tipos de vícios que vocês podem imaginar. Eles chegam lá realmente doidos, completamente desvairados, por causa da ausência do vício e muitas vezes por não encontrar uma forma de se cozerem, de se juntarem, de se unirem a alguém para vampirizar e continuar mantendo o seu vício. Ou muitas vezes foram ali deles retirados para fazer o tratamento. E aí, aquilo que você faz aqui, quando você tira uma pessoa, por exemplo, que é viciada por exemplo, heroína, por exemplo. Quando você tira ela e a afasta, o que acontece? Ela passa por um processo de abstinência, que é violentíssimo. A mesma coisa, gente, ocorre com o espírito. Quando você afasta, que você tira esse processo obsessivo, que na verdade é um vampirismo espiritual, que você faz essa desunião ali, o que acontece? Tanto um como o outro passam por um processo de abstinência violentíssimo. Não imaginem que é só o encarnado que passa pelo processo de abstinência. Não, o desencarnado também. Porque o que a vida começou, a morte continua. É um processo, é um processo. Aulus, esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo. É a mente, né, deles que está ligado ao vício. O vício é mental. É difícil isso, né? Alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender os princípios da fé que abraçavam. Quer dizer, estavam ali apenas para as aparências. Não deram ouvidos a absolutamente nada. Não se preocuparam em atender os princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto das satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. Simplesmente, eu vou viver a vida, que se lixe. Que se lixe é você que está se lixando. Esse que é o problema. O problema é depois. Porque o que você começa aqui continua.
A morte não encerra nada. Nós somos espíritos imortais. Isso é importante. Isso é muito importante. Sugerimos a leitura do livro Libertação, de Francisco Cândido Xavier, André Luiz, no capítulo 9, Perseguidores Invisíveis, que fala exatamente de tudo que eu estou comentando aqui agora. Por isso que toda hora eu estou usando o livro lá, Libertação, porque é o livro anterior a esse. E que todos os livros, na verdade, eles têm uma série de sequências, né? Começa lá no Obreiros, vai para a Libertação, vai para os domínios da mediunidade. Eles têm uma certa sequência, eles acompanham uma certa sequência. Por isso que, às vezes, eu fico usando pedaços dos livros anteriores, porque eles vão trazendo as bases para um entendimento mais profundo nos aspectos que nós estamos estudando, nos aspectos da mediunidade. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuros, e, como é da lei, que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá, não encontraram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto, na posição em que se vêem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como a coruja que foge à luz. Aqui tem um monte de informações importantes, né? Lógico, é da lei que cada alma receba de conformidade com aquilo que dá. O que você planta é aquilo que você colhe, não tem. Jesus já tinha sido muito claro com relação a isso. Temem a verdade. Gente, muitos sabem, mas temem a verdade e abominam a verdade, porque necessariamente era sabendo e trazendo a verdade à tona, o que você tem que fazer? Mudança de hábito, mudança de atitude. Você está preparado para largar a bebida? Você está preparado para largar o fumo? Você está preparado para largar o vício do sexo ou o vício, qualquer outro vício? Você está preparado para isso? Temem a verdade e abominam-a. Muitos gostam, esse é o problema. Gostam e levam adiante até não poder mais. Até não poder mais. Podem chegar até ao chamamento da morte, como ele está dizendo. Bebem até realmente estragar tudo. Interessante que tem uma mensagem, tem um trecho de um livro de Francisco Cândido Xavier, que está em Instruções Psicofônicas. Eu não lembro o capítulo. Mas fala de um irmão que tinha... Não, eu vou parar de beber. Ele decidiu que ele queria parar de beber e tal, mas ele não tinha muita força para isso. Mas ele entrou num centro espírita, fez um tratamento no centro espírita e fez o tratamento do passe, fez todos os tratamentos no centro, porque ele estava com o fígado dele e todo o sistema digestivo bastante danificado por causa da bebida. E passado alguns bons anos, ele melhorou. E ele foi no centro e o trabalho no centro ali que era realizado um trabalho de medicina espiritual naquele centro. Eu lembro, estou usando uma licença interpretativa aqui, tá, gente? Uma licença poética, porque eu não lembro bem o texto, né? Mas, no final, ele teve alta do centro. E quando ele teve alta do centro, ele falou para ele mesmo, ele disse para ele mesmo, agora, sabe de uma coisa? Agora é um bom motivo para mim tomar uma cachaçinha. Percebem que não havia força de vontade. Não havia determinismo dele de largar aquilo. Então ele teme a verdade, às vezes ele abomina isso, porque ele vai ter que largar a bebida, ele vai ter que largar o cigarro, e ele não quer. Ele quer continuar aquilo. Então é necessário ter vontade. Sem ter uma vontade firme, realmente é muito difícil. É muito difícil. Fica nesse processo. Tem uma outra passagem interessante do Chico, que fala que a tentação é como se fosse um cachorro muito grande que fica correndo atrás da gente, e a gente está correndo do cachorro, mas fica olhando para ele, doidinho para ele pegar a gente. O Chico tem muito dessas passagens que são interessantes e que falam sobre isso, e que deixam essa reflexão para a gente. Olha, precisa mudar a mente, precisa mudar de hábitos, né? Meu colega fez um grande gesto de piedade na rua, né? Puxa vida, é bem assim do tipo, meu Deus, né? O que esses caras estão fazendo para eles mesmos? Será que eles não percebem, né? Entretanto, como fazer essa transformação? Como é que pode mudar? Dá para mudar?
E aí Aulus dá novamente uma aula, né? Chegará o dia em que a própria natureza lhe esvaziará o cálice. Ou seja, vai persistir? Vai. Só que vai chegar um tempo que não vai ter jeito. O fígado já foi pro brejo, todo o sistema digestivo já está todo danificado. Ou seja, a própria natureza vai esvaziar o cálice, vai cobrar atitude. Há 1000 processos de reajuste. E aqui, novamente, a gente vai usar os recursos do nosso irmão Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, que vai nos falar sobre esses 1000 processos de reajuste. Apesar do Aulus falar sobre isso, o Martins Peralva achou interessante abrir um pouco mais o leque. E isso foi um presente para a gente. No universo, há 1000 processos de reajuste no universo infinito, em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamam-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento e cárcere. Cansaço e tédio são um dos principais, assim, que a gente mais conhece. A aflição, todos eles, né, na verdade, a gente vê todos eles, né? Vamos ir mais um pouquinho, dá para a gente pegar mais um pouco. E aí entra André Luiz, mas ele não faz uma pergunta, ele faz um comentário, né? Contudo, ponderei, ele ponderando consigo próprio, tudo indica que esses espíritos infortunados não se enfastiarão, não se entediarão tão cedo da loucura que se comprazem. Sim, é verdade. E Aulus, concordo plenamente, e todos nós sabemos disso. Todavia, conjunção adversativa. Quando não se fatiguem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. O que é conduzi-los à prisão regeneradora? Coercitivamente. A pergunta de Hilário, como? A pergunta de Hilário ecoou cristalina e o assistente deu-se pressa em explicar. Porque dá uma ideia assim, né? A lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Quer dizer que tem prisão? Vamos prender esses caras? Tem barra de grade? Vamos prender esses caras em algum lugar? Não é isso. Não é isso. A lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora coercitivamente. Como é que é isso, né? A pergunta de Hilário foi linda, né? Como? A pergunta de Hilário ecoou cristalina e o assistente deu pressa de explicar. Hilário, há dolorosas reencarnações coercitivas, que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Quer dizer que essas encarnações que a gente chama de compulsórias, o termo do Aulus eu acho mais bonito, coercitivas, né? Porque compulsoriedade parece estar sendo algo assim. Apesar de que Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer progredir, né? Essa coercitividade, ela está sempre ligada àquela condição de que, olha, já que você não consegue tomar nenhuma atitude por si próprio, e como eu te amo profundamente, e quero que você melhore, quero que você encontre a felicidade, eu vou te conduzir para um local onde você possa se tratar, que você possa se livrar desse vício, para que você possa, enfim, no final, encontrar a felicidade. Temos, por exemplo, o mongolismo. Desculpa, gente, esse livro é de 1955. Esse termo é um termo pejorativo nos dias de hoje. E daqui para frente, eu substituí eles todos por síndrome de Down. Tá? Então, eu fiz realmente uma alteração no livro. Esse termo vai ser utilizado mais adiante, mas ele foi substituído por mim por síndrome de Down, porque esse termo mongolismo, ele é um termo muito pejorativo e ele não é utilizado mais nos dias de hoje. Mas, em respeito à época do livro, 1955, eu mantive a primeira palavra, mas vou substituí-la por síndrome de Down. A hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos expiatórios, angustiosos, mas necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada, desde o berço em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura costumam produzir bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. É uma forma realmente coercitiva, amorosa, de fazer com que você possa se livrar de um vício. Lindo isso, né?
muito bonito de ver como Deus se preocupa, né, com os seus filhos e como Deus conduz os seus filhos de maneira que mesmo aqueles que estão perdidos em vícios profundos possam ali ser recuperados e reconduzidos ao caminho que leva à felicidade. Tudo a seu tempo, né? Mas existem processos coercitivos, expiatórios, que fazem com que você possa se avaliar o problema e tomar atitude de fazer uma mudança definitiva, não retornando ao vício anterior. Muito, muito, muito bonito isso, né? E aí, André, no entanto, comentei. Ele não faz perguntas, ele faz comentários, como eu disse. E se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confiados à devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho? Se voltassem à regularidade através da renovação mental, com alicerces no bem, de maneira espontânea, é possível? E Aulos, isso seria ganhar tempo, muito tempo, eu diria, né? Recuperando a si mesmo e amparando com segurança os amigos desencarnados. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, existe uma conjunção adversativa aqui. Entretanto, para isso, precisam despender, gastar esforço heróico. A figura ao lado, ela trata de uma passagem de Jesus, que está narrada no Evangelho de Lucas. Eu vou permitir até ler essa passagem, que eu acho importante, exatamente que fala sobre esse esforço heróico. Ela está narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 32, Jesus na casa de Simão e o fariseu. E ela está da seguinte maneira: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Eis que uma mulher que era pecadora na cidade, sabendo que ele estava reclinado à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e estando por detrás, aos pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava-os com os seus próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo: se fosse profeta, bem saberia quem é qual tipo de mulher que o tocou, porque é pecadora. Em resposta, Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a te dizer. E ele disse: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um deles devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum deles como pagar, agraciou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Em resposta, disse Simão: suponho que aquele que mais se agraciou. Disse-lhe Jesus: julgaste retamente. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste o beijo. Ela, porém, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com o óleo. Ela, no entanto, ungiu os meus pés com o unguento. Por esta razão te digo, os numerosos pecados dela estão perdoados, porque muito amou, mas a quem se perdoa pouco, ama pouco. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam reclinados à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: a tua fé tornou salva. Vai em paz. Essa passagem de nossa irmã Maria de Magdala, ela leva nós a refletir sobre o esforço heróico. Mas para que não ficasse apenas na leitura do Evangelho, e eu não vou ler, eu vou citar para vocês, e peço que depois vocês leiam. Leiam o capítulo 20 do livro Boa Nova, que chama-se Maria de Magdala. Depois de você ler lá Lucas, e você lê aqui o capítulo 20, que um dos parágrafos começa assim: decorria uma noite de grandes meditações, e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungia publicamente os pés de Jesus com bálsamos perfumados de seu afeto. E isso continua. Linguagem de nosso irmão
Humberto de Campos. Leiam para vocês entenderem o que é necessário nesse esforço heróico. Essa mulher, ela estava perseguida por 7 daimons, segundo o que se consta. Não era algo muito fácil. Não era muito fácil. Imagine alguém num lugar como esse, quantos espíritos obsessores podem estar à volta. É necessário realmente um esforço heróico, é necessário muita força de vontade e oração para sair de uma situação como essa. Possível é. Temos o exemplo de Maria de Magdala. Peço que vocês leiam esse exemplo, porque no livro Boa Nova, ali, Jesus traz todo o mote de como se deve proceder para sair de uma situação como essa. Possível é. É um esforço heróico. Não se faz sozinho. Não dá para fazer sozinho. E o próprio livro Boa Nova mostra que é necessário o amparo de outras pessoas para ajudar nessa empreitada. Ninguém faz nada sozinho. Continuando, dá tempo da gente fazer mais um pedacinho. Há 1000 processos de reajuste. No livro Estudando a Mediunidade, capítulo 20, Reajustamento, Martins Peralva nos apresenta a seguinte reflexão. Para melhor compreensão do estudo, segundo as diretivas que traçamos para esse trabalho, organizamos o gráfico seguinte, no qual apresentamos modestos apontamentos relativos ao modo pelo qual a criatura será compelida mais cedo ou mais tarde ao necessário reajuste. Ou seja, ele pegou aquilo que estava com o Aulus e fez apenas um painel dando uma ideia. Processos de reajuste. Coercitivos. Cansaço, aflições, sofrimento e o cárcere. Espontâneos. Boa vontade. Acanhamento e esforço. Muito esforço. Expiatórios. Expiatórios. Síndrome de Down, paralisia, hidrocefalia, cegueira e idiotismo. Todos são processos de reajustes. Coercitivos. Os processos coercitivos catalogamos em síntese o cansaço, o sofrimento, a aflição e o cárcere. A própria criatura se cansará um dia da monotonia de sua vida superficial, para não dizer de uma vida futilizada. Lembramos de André Luiz, 8 anos no umbral. Como decorrência do reconhecimento da inutilidade do sistema da vida, sobrevirão fatalmente o esgotamento e o cansaço, aquilo que sentiu André Luiz. O homem despertará, então, ante a realidade de sua destinação superior dentro da eternidade. Essa destinação falar-lhe-á em silêncio no altar da própria consciência, do imperativo de valorização do tempo que o Senhor da vida lhe concedeu com a atual experiência reencarnatória. Então, sob o amparo de abnegados servidores do Cristo, iniciará esperançoso o trabalho de autorrenovação. Amparo de abnegados servidores do Cristo. Ninguém faz nada sozinho. Volto a dizer, tudo isso é preparado. De modo geral, entretanto, as aflições e sofrimentos são sempre os grandes amigos da criatura fútil e desviada. O ócio, né? O ócio é muito complicado, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? À guisa de exemplificação, sugerimos a leitura do capítulo Proteção Educativa do livro Pontos e Contos do irmão X, Francisco Cândido Xavier. Coloquei no grupo. Espontâneos. Entre os espontâneos, lembramos a boa vontade, a vergonha e o esforço do próprio indivíduo. Algumas vezes, o sentimento de dignidade dirige-se à consciência e o homem transviado compelindo-o à compostura e ao reajuste. Às vezes, a consciência mesmo chama a atenção e ele percebe, puxa vida, só estou aqui me prejudicando. Há um momento e eu vou mudar. Algumas pessoas tendo vontade, tendo esforço, vão encontrar, com certeza, espíritos que percebendo essa boa vontade, essa mudança, essa proposta de mudança, com certeza, muitos espíritos virão nesse socorro. Expiatórios, mais complicados, né? Entre os processos expiatórios mencionamos as reencarnações dolorosas. Reencarnações, está no plural. Expressando-se por vários tipos de enfermidades, todas elas inibidoras da plena manifestação da inteligência, já que o problema é mental, o vício é mental, precisa realmente começar por ali. A síndrome de Down, a paralisia, a hidrocefalia, a cegueira e o idiotismo. Novamente, eu substituí a palavra, aí é síndrome de Down. São formas compulsórias de reajustes expiatórios.
compulsoriedade, que nós aqui sabemos que é uma compulsoriedade por amor. Criaturas que abusaram da relativa liberdade que o Senhor da vida lhe concedeu, voltam depois ao vaso físico pela reencarnação, em situações realmente dolorosas, a fim de que, no capítulo do sofrimento, aprendam a valorizar o tesouro da vida. Existe um velho ditado que parece que aqui entra direitinho, né? Quem não aprende pelo amor acaba tendo que aprender pela dor, mas é uma dor ainda de amor. Sugerimos como exemplo profundamente elucidativo, e esse é mesmo, a leitura do capítulo Grande Cabeça, também coloquei no grupo, livro Pontos e Contos do Irmão X, Francisco Cândido Xavier. Retornando e finalizando por aqui, observando os beberrões, cujas taças eram partilhadas, olha que bonito, né? Pelos sócios que lhes eram invisíveis, Hilário recordou. Ontem visitamos um templo, em que desencarnados sofredores se exprimiam, falavam, por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio. E ali estudamos algo sobre mediunidade. Aqui vemos entidades viciosas, valendo-se de pessoas que, com elas, se afinam numa parceria, numa perfeita comunhão de forças superiores. Aqui, tanto quanto lá, será lícito ver a mediunidade em ação? Isso fica para a semana que vem. Porque até aqui a gente falou sobre os vícios. E o que leva aos vícios? As consequências dos vícios. Daqui para frente, nós vamos agora estudar sobre a mediunidade nesses locais. Agora vão ser exemplos, que nem eu falei, é nesse capítulo que nós vamos encontrar ali um médium de psicografia com faculdades de psicografia muito fortes, né? Ostensivas, e que está usando a psicografia junto com outro espírito que o vampiriza e que se utiliza dele para fazer um processo obsessivo sobre uma terceira pessoa. Já imaginaram um processo obsessivo realizado sobre uma pessoa que prejudica uma terceira pessoa? Nós vamos ver isso daqui nesse capítulo. Existe isso? Existe. A gente, dentro do centro, a gente vê esse tipo de situação. Mas isso, gente, cenas da semana que vem. Daqui para frente, fica bem interessante, porque são processos em que nós vamos ver ali a mediunidade em ação, em um local como esse. E nós vamos ver por que todo esse trabalho para falar do cuidado do ambiente, para o médium que tem as suas faculdades ali um pouco ostensivas, que tem a sua sensibilidade mais aberta, por que esses ambientes aí são complicados? São complicados. Precisa estar preparado para isso. Então, daqui para frente, esse foi um preparo. Daqui para frente, a gente vai caminhar agora para ver os resultados de médiums com faculdades ostensivas num local como esse. O que acontece? O que leva, o que vai ali colher as pessoas num local como esse. Inclusive, vou usar recursos do próprio Martins Peralva, agora não é mais o capítulo 20, nós vamos para um outro capítulo, que é o 21 e o 22. Esse capítulo 15 ele é tão importante dentro do livro que o Martins Peralva resolveu abrir 3 capítulos na obra dele para estudar só esse capítulo. É o capítulo nos domínios da mediunidade que mais tomou a atenção do nosso irmão Martins Peralva. Por isso que, na próxima semana, nós vamos trabalhar tanto com o capítulo 21 como o capítulo 22 do livro Estudando a Mediunidade. Tem bastante coisa ainda para a gente observar, principalmente com relação aos médicos. E com isso, eu encerro hoje e a gente abre agora para a gente conversar um pouco a respeito de tudo que a gente viu nesse momento. Desculpa se eu falei demais, mas realmente é um capítulo bem interessante, tem muita coisa, eu acho que é bem legal. Gente, por favor, quem puder compartilhar alguma experiência, acho bem legal. Ninguém tem nenhuma experiência sobre, principalmente, sensibilidade de lugares que possa trazer, compartilhar com a gente? Às vezes, sensibilidade
da própria casa, o que você sente dentro da casa, o que você sente em alguns locais. É importante falar sobre essas experiências do meio, do ambiente, do que a gente já viveu, né? Porque a gente compartilha isso com as outras pessoas e ajuda as outras pessoas a se entenderem, né? A entenderem esses sentimentos que elas sentem. Às vezes, quando entra, por exemplo, quando eu entro num cemitério, eu tenho uma sensibilidade. Algumas outras pessoas têm uma sensibilidade diferente. Quando eu entro numa igreja, eu tenho uma sensibilidade. Outras pessoas têm uma sensibilidade diferente. É importante a gente compartilhar esses ambientes e os sentimentos que a gente tem, porque isso pode, às vezes, ajudar as outras pessoas a se compreenderem, a se entenderem. Por isso que eu queria ver se as pessoas, se vocês têm experiências com relação a isso, que compartilhem com a gente. Eu acho importante isso. Deixa eu falar, Edu. Ô, Marco. Então, na verdade, não precisa ser nem em ambientes, né? Você chega perto de uma pessoa, você já consegue perceber o estado de vibração dela, né? Se ela está contente, você vai se contagiar com isso. Se ela está depressiva, se ela está mal, você também vai sentir essa presença, né? É uma coisa normal para quem é médium. Agora, a gente precisa tomar cuidado que não é porque encostou na mulher ou porque está junto com a pessoa que está com essa depressão que você vai sair levando o espírito dela. Não é isso. A gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes você vê uma pessoa dizendo, vou chegar perto que eu vou pegar o que ela tem. Não, ao contrário, vamos chegar perto e vamos ajudar, né? Vamos orar, vamos conversar com a pessoa para tentar ajudá-la. Uma palavra pode ajudar bastante, né? E nos locais, eu, por exemplo, em cemitério, eu vejo tudo. Eu vejo um monte de espírito que está lá, que você está falando. É um lugar que eu não gosto de ir, nem cemitério, nem hospital. Porque eu vejo tudo que está acontecendo ali. E aí, você vai? Vai, vou, oro quando estou ali, tento ajudar as pessoas. Às vezes já cheguei a conversar com o espírito ali meu irmão, vamos, né, tentar ajudar, sempre chamar. Eu trabalhava muito com o Lancelin, que trabalhava com desobsessão, sempre pedia auxílio à equipe do Lancelin para ajudar aquele irmão, levar para algum lugar, levar lá para casa, para doutriná-lo, para atendê-lo. É a maneira que a gente tem de se proteger também, né? Quanto à sensibilidade, Eduardo, quando, por exemplo, você vai, igual eu estive no Santuário de Fátima, em Portugal. É um lugar que tem uma energia muito grande. Quando você vai no santuário, um lugar muito espiritualizado, não tem quem não tem uma sensibilidade sensitiva. Você fica muito sensível a essas coisas. Então, você entra numa câmara de passe, você está preparado para receber o passe, você sente o perfume, você sente a vibração. Isso a gente sempre sente quando a gente está no nível de receber aquilo que a gente está pedindo, né? Que nem sempre é a mesma coisa. Agora vamos falar que eu sempre critiquei que nos nossos trabalhos aí, o trânsito. Quando você leva aquela fechada que você vai xingar, você fala, opa, peraí, eu tenho que rezar em vez de xingar, né? Então, é orar e vigiar para que você esteja sempre em vibração boas, né? Acho que essa é a contribuição que eu poderia fazer. Obrigado. Obrigado, Samuel. Você tocou num ponto importante que foi tratado lá no livro Libertação, quando o marido da Margarida resolve levar ela num templo, numa igreja. E ali André Luiz faz uma observação importante sobre as imagens da igreja, que as imagens refletiam uma energia muito forte, muito brilhante. E aí o instrutor da época, eu esqueci o nome do instrutor, era o... esqueci. O instrutor da época fala para ele, olha, são centenas de anos de pessoas que vêm aqui e depositam suas esperanças, suas orações voltadas para essa imagem. Então, imagina o quanto de energia que essa imagem captou. Por isso, ela tem essa energia que ela emana essa fonte de energia.
das pessoas que vão ali e colocam sobre aquela imagem, depositam sobre aquela imagem essas energias. Tem um capítulo desse livro lá no finalzinho que vai falar sobre essa energia que fica impregnada nas coisas. Também existe uma mediunidade que trabalha com esse aspecto. Mas é importante, o Samuel trouxe essa ideia, e essa ideia vai ser mais para frente, um pouco a gente vai ventilar um pouco mais sobre isso daí, que é a psicometria, né? O médium de psicométrico, né? Que tem esse fenômeno da psicometria, que ele consegue captar essas energias contidas nos objetos, e a partir dessas energias ele descreve o que aconteceu naquele ambiente. Então, é bacana isso. Se ele consegue descrever o que aconteceu naquele ambiente, é porque ele consegue pegar a energia da sensibilidade que foi depositada naquele objeto. Bacana o Samuel ter trazido esse aspecto, né? Que leva muito a gente a refletir desses lugares. Por que você entra num santuário e você sente aquela energia? Você imaginou quantas pessoas entraram ali orando e colocando ali a sua fé, depositando ali a sua fé, as suas energias? Como aquele ambiente deve estar carregado de energias boas, né? De energias edificantes, né? Então, realmente é isso aí, é bem lembrado. Como os objetos, que está tudo que está à nossa volta, que é uma derivação do fluido cósmico universal, como esses objetos absorvem essas energias e ficam com eles ali, e nós sentimos essas energias que foram ali impregnadas. Bacana, bem lembrado. Muito bom. Vamos lá. Levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia. Agradecemos a oportunidade de, mais uma vez, trabalhar em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, para absorver conhecimentos sobre a doutrina espírita, sobre a mediunidade. Que Jesus abençoe a todos que aqui participaram, abençoe suas famílias e abençoe aqueles que, por motivo de força maior, não puderam estar conosco hoje. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Queremos encerrar essa reunião com a oração do nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Que Jesus nos abençoe a nossa semana, abençoe nossos familiares. Um abraço, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço a presença de todos. Fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado pela presença.